Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam muito bem-vindos aí para mais uma partilha da Palavra de Deus. Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, hoje a Palavra de Deus ela se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 19, versículo 3. Vamos lá? Alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova, e perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele respondeu: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. E eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe: se é assim, a condição do homem em relação à mulher não vale a pena casar-se. Ele acrescentou: nem todos são capazes de compreender essas palavras, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim do ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Maravilha este evangelho, meus amados irmãos e irmãs. Deus ele nos conta que ele é apaixonado por família, ele é apaixonado pela união do casal. E ele conta que agora não é mais duas, mas uma só carne. O que ele vem colocar no meu coração, e eu já quero partilhar junto com vocês, é que aonde há união, há a vontade de Deus. Aonde existe a vontade de Deus, existe aí a união. A união entre irmãos, a união entre famílias, a união entre o povo de Deus. E ele compara a união do casal como a igreja. Porque da união do casal nasce a família, que é a igreja doméstica. E como a igreja é o corpo de Cristo aqui nesta terra, caminhando e espalhando a boa nova do Senhor, assim também é a família, assim também é a união do casal. Deus aprova a união do casal. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2364, ele nos diz que se o casal se dispõe livremente de viver juntos, unidos, como uma família, Deus aprova essa união. E a partir deste momento, se torna uma só carne. A partir desse momento, essa união, ela é indissolúvel. Indissolúvel, ou seja, não separa. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Porque aonde há a vontade de Deus, há união. E aí os fariseus eles voltam a perguntar a Jesus: então por que Moisés autorizou a carta de divórcio? Se o que Deus une, o homem não separa? Aí Jesus ele responde que por conta dos corações duros, por conta da falta de perdão, meus amados, é que Deus ele permite, não que Deus quer a separação do casal, porque ele não deseja isso. No coração de Deus, deseja somente união e não separação. Mas ele autoriza o divórcio. Ele
ele permite que os dois se separam por conta da dureza dos corações, por conta da falta de perdão. Porque aonde há falta de perdão, não existe união. E se não existe união, Deus está desaprovando este relacionamento. E os discípulos ainda voltam a questionar Jesus. Então, Senhor, se a condição do homem é assim em relação à mulher, então não vale a pena casar. E aí Jesus ele responde que a muitos são dados a conhecer este mistério. E ele vem respondendo que existem pessoas que se fazem eunucos, ou seja, existem pessoas que têm a vocação para o matrimônio, ou seja, querem viver uma união matrimonial com suas esposas. E existem pessoas também que escolhem viver uma vida de castidade, uma vida de entrega total a Deus por causa do reino dos céus. Hoje no mês das vocações, Deus vem colocando este evangelho para nós e falando que existem pessoas que escolhem o matrimônio, escolhem viver entregues um ao outro em favor da família, que é uma instituição criada por Deus, que é uma vocação belíssima, é um chamado que nós temos a viver uma vida de santidade em família. E existem também pessoas que escolhem viver esta vida, que escolhem viver uma vida de castidade, uma vida de entrega. Não que no casamento não tenha que viver isso, porque também tem que viver a castidade no casamento, respeitando as suas esposas. Mas também tem gente que escolhe, tem pessoa que escolhe viver uma vida entregue totalmente a Deus, uma vida 100% consagrada ao Senhor, por causa do reino dos céus. Não agora em favor de uma só família, mas em favor da família do povo de Deus. E isso é muito lindo, meus amados. E temos que espalhar essa boa notícia. Que a vocação religiosa é uma vocação linda, é uma vocação maravilhosa, em que você se entrega ao Senhor, você se despoja das tuas vontades, você se despoja, você renuncia à sua própria vida, assim como São Maximiliano Maria Kolbe, este sacerdote que viveu a sua vida entregue a Deus. E no momento que ele estava preso no campo de concentração de Auschwitz, quando o exército alemão tomou a Polônia, 10 prisioneiros, meus amados irmãos e irmãs, na década de 40, 10 prisioneiros foram condenados à morte, e um desses prisioneiros, Francisco, chorou. Ele chorou desesperadamente porque ele tinha família, ele tinha mulheres, na verdade, ele tinha mulher e filhos para cuidar. Como ele tinha mulher e filhos para cuidar, ele não podia morrer. E ele chorava. Ele chorava porque ele não queria deixar a mulher e os filhos desamparados. São Maximiliano Maria Kolbe, ele se dispôs a entregar a tua vida para salvar a vida daquele homem. Ele se entregou no lugar daquele homem, ele pediu os soldados para que ele morresse no lugar daquele pai de família que tinha mulher e filhos. Então que nós possamos pegar este exemplo deste grande santo
e amar as nossas famílias. O homem amar a tua mulher, amar o teu filho. Religiosos, amai a tua igreja. Amai a vida que você escolheu para si. E assim viver alegre, viver felizes, viver unidos na vontade de Deus. Porque aonde há união, aí está a vontade de Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.